Aleluia. Mas como que nós somos? Qual é a nossa identidade na presença do Senhor? Quando nós paramos para pensar quem nós somos realmente por dentro, aquilo que Deus nos formou, aleluia, nós começamos a meditar como é que nós fomos criados. Porque para moldar alguém, nós primeiramente precisamos aprender de alguém. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E através dessa palavra, eu queria falar com os irmãos, ler com os irmãos, em Gênesis, do seu capítulo 5. Aleluia. Gênesis, do seu capítulo. Aleluia. Vamos ler a partir do 6. A partir do versículo 10. 9. Gênesis, do seu capítulo 6, versículo 9. Aleluia. Dizendo: estas são a geração de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu a Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de gorfa. Farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora. E desta maneira a farás: de 300 covados o comprimento da arca, e 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Farás na arca a janela, e de 1 covado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farei-lhes andares abaixo no segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo, e tudo que vive, toda a carne, de 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e de 2 animais conforme a sua espécie, e de todo o resto virão a ti, para conservar em vida. E levarás contigo toda a comida que se come junto para ti, e serás para teu mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou-lhe fazer. Senhor Jesus, lemos aqui a tua palavra, Pai. Vem, Senhor Jesus, trazendo clareza para o meu e para o entendimento da tua igreja, Senhor Jesus. Meu Deus, conduz essa palavra ao coração de cada um, o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra que nós lemos nessa noite é uma palavra conhecida, uma palavra que ela é recordada de tempos em tempos na igreja do Senhor Jesus. A palavra que conta a história de Noé
e de seus filhos, aleluia, sua família. A história que vem contando sobre alguém que era justo na face da terra, sobre alguém que agradava-lhe os olhos do Senhor. E estamos falando em um ambiente onde a terra está consumida de trevas, consumida de ódio, consumida do pecado. Estamos falando de uma terra em que o Senhor já não se agrada mais, em que o Senhor já não há mais prazer na terra, em que o Senhor achou de bom grado destruir com a vida humana. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos nos atentar nessa palavra, quando o Senhor ele vem trazendo a clareza de quem é Noé, de quem Noé é em um ambiente, de quem Noé se comporta diante do seu ambiente. Aleluia. No começo eu perguntei qual era a nossa identidade. O que nós estamos fazendo para mudar? O que nós estamos fazendo para melhorar? A palavra do Senhor Jesus, ela vem nos ensinando em que há um homem no meio de mil, no meio de um planeta. Há uma família no meio de nações e nações e nações. Mas uma família que escolheu ser diferente. Uma família que escolheu optar por um caminho diferente. Aleluia. A identidade em que aquele homem trazia para si, pois a palavra do Senhor ela trouxe como Noé e a sua família. A história do Senhor ela quis retratar dessa forma, como Noé, o patriarca, como Noé, o cabeça, aleluia. Sendo assim, Noé, aquele que estava trazendo salvação para a sua casa. Quando nós falamos de identidade, nós falamos também de coragem, nós falamos também daquele que dá cara a tapa, nós falamos também daquele que se posiciona, aquele que traz para si os cargos de uma vida, aquele que traz para si a responsabilidade de uma casa. Quando eu pergunto para você qual é a sua responsabilidade, qual é a sua identidade, eu estou perguntando para você o que você está fazendo para trazer para si a responsabilidade. O que você está trazendo para você para trazer a responsabilidade de você ser o patriarca da sua casa, para você ser aquele que ora, que busca. Para eu vir perguntar a família de quem? A família de Noé, a família do irmão Raul, a família do irmão Dirceu. Mas para que eu te chame pelo nome, é preciso que o seu nome traga responsabilidade. É preciso que o seu nome traga consigo um peso. Que no momento em que eu falar, que eu citar o seu nome, as pessoas que escutarem vão saber: opa, esse é um nome de respeito. Esse é um nome que traz a presença de Deus. Esse é um nome onde eu não posso brincar, onde eu não posso falar qualquer coisa. Esse é um nome onde eu não posso trazer fofoca sobre ele, porque ele é um nome reto na presença do Senhor. Quando as pessoas falam do seu nome, o que você imagina? Eles estão falando de alguém de coragem, de alguém de atitude, de alguém que demonstra ser forte, de alguém que luta pela sua família. Precisamos entender que o nosso nome ele carrega um fardo. Precisamos entender que o nosso nome ele traz consigo uma responsabilidade. Deus entregou para Noé a responsabilidade de construir uma arca para trazer salvação
para a sua casa, para trazer salvação para a sua família. E quando eu pergunto para você, qual é a arca da sua vida? Qual é a arca que vai salvar você e sua família? O que você está arduamente construindo, trabalhando, lutando para construir, para trazer salvação para o seu lar? Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que você entenda o valor que você está trazendo consigo. Porque, como eu falei, você me diz quem você é pela maneira que você foi ensinado. Se eu levo a palavra de Deus, se eu demonstro a palavra de Deus, se eu prego a palavra de Deus, é porque eu tenho que ter um ensinamento de tal forma. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela vem dizendo que Noé recebeu as instruções, recebeu o caminho, recebeu a ordem para construir a arca. Construir a arca não é eu ficar de mãos atadas. Construir a arca não é eu deixar de orar. Construir a arca não é eu deixar de fazer a vontade do Senhor. Construir a arca não é eu deixar de ir na igreja. Mas construir a arca significa ter que martelar, ter que pregar debaixo de sol, debaixo de chuva, debaixo de tempestade. Significa que o sol vai bater forte na nossa cabeça, mas a gente não